varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Nos acompanhe também na FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Nós estamos nos despedindo das festas juninas, não é? Nosso mês de junho, festas juninas, né? Muita quadrilha, né? Comidas típicas, né? Aluá, pamonha, pé de moleque, tantas outras maravilhas, né? Então, festas juninas, nós comemoramos aí, nós comemoramos Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. Não dos livros apócrifos, né? Dos livros apócrifos, os livros que contam a história do povo com o qual o Senhor nosso Deus fez aliança, conta-se que Santo Antônio era um padre, né? Um grande pregador com o dom da palavra. Quando ele pregava, reunia milhares de pessoas ali ao seu redor. Então, Santo Antônio ele pregava a palavra para converter o povo, que era a missão de Jesus, né? Converter, né? Pregar a palavra para o mundo inteiro, para toda a humanidade. Santo Antônio, num certo momento lá, o Vaticano tem umas leis lá sobre a canonização e beatificação, né? Para que nós conheçamos os nossos santos, né? Foi o caso de Santo Antônio, e aqui no Brasil, por exemplo, Santa Paulina, né? Santa Dulce, da Bahia, Frei Galvão, né? Foram todos beatificados e canonizados. Então, o Santo Antônio, ele foi converter um povo numa aldeia de pagãos e falou para o líder do povo da aldeia, pregou para ele e ele disse: "Você tem realmente fé no que você está falando?" Santo Antônio respondeu: "Tenho, sim. Pois nós vamos marcar um encontro, vamos reunir todo o povo, marcar um encontro lá em tal local. Eu vou deixar se não me falha a memória, era um jumentinho, um animalzinho, não, um jumentinho de estimação dele, que só bebia, comia nas mãos dele, do líder lá. Eu vou deixar ele com fome e sede e vou colocar ele entre nós dois lá, no momento, ele com fome e sede, ele só se acostumou a comer nas minhas mãos, desde novinho. Se esse jumento, ao invés de vir para mim, que sou o dono dele, for para você, eu acredito nesse seu Deus. Eu acredito na sua pregação." E Santo Antônio aceitou. Quando foi justamente no momento lá, trouxeram um animalzinho com venda nos olhos e tudo já preparado, e colocaram entre eles ali, distância igual entre um e outro. E quando tiraram a venda do animalzinho, ele foi diretamente para as mãos de Santo Antônio. Ficou fazendo a cabeça de Santo Antônio, fazendo carinho nele. Então o líder se converteu. E talvez não só por essa passagem, né? Mas são milagres que a igreja exige, né? Comprovados cientificamente, comprovados mesmo, né? Não é cientificamente, porque a ciência não comprova o milagre, são comprovados, né? Então, tem que ser milagres ainda em vida da pessoa, né? Do que vai ser beatificado e canonizado. No caso de Santo Antônio, ele teria que mostrar, eles teriam que mostrar um milagre atribuído à intercessão de Santo Antônio, ele ainda em vida, e depois, após a morte também. Então é assim que funciona, né? Funciona com todos. Agora há um certo tempo atrás, João Paulo II, nosso Papa, né, que
disse lá no Rio que Deus é brasileiro e o Papa é carioca, né? Ainda nesse tempo ele era só Papa, não era santo ainda. Então, ele foi beatificado e canonizado, né? Foram comprovados milagres atribuídos a pessoa intercedendo por ele, ainda em vida, e também intercessão por ele após a morte dele. Por isso que ele é santo, foi canonizado. E é um processo muito rigoroso para quem conhece. É bom quem não tem muita fé procurar se informar, né? Procurar ver direitinho as vias oficiais mesmo, concretas, né? Da verdade. Então, aí é a história de Santo Antônio. Santo Antônio, São João, né? São João, naquele tempo, eles eram perseguidos pelos inimigos dos cristãos e os inimigos pegaram São João e levaram para um determinado local e disseram: João, você tem fé mesmo nesse seu mestre? E ele disse: tenho. Pois você vai precisar muito dele hoje. Vai orando, vai pedindo a intercessão dele, vai pedindo, porque você vai precisar muito dele. Chegaram no local onde estava uma grande fogueira e um camburão bem forte de ferro, assim, bem grande, já borbulhando de óleo, né? O óleo no fogo, já borbulhando, já fervendo, né? E eles disseram: vamos colocar você ali dentro daquele camburão fervente ali, com óleo já fervendo. Você, do jeito que você nasceu, sem roupa, vamos tirar sua roupa, vamos colocar você ali dentro. Aí João começou a adorar a Deus, a dizer: se chegou a hora de ver meu mestre, que seja assim. Aí começou a cantar louvores, muitos louvores daquela época, né? Louvando a Deus, ao Senhor Jesus, até o momento em que ele foi colocado dentro do tambor com óleo fervente, não é? Já borbulhando. Ele, até aquele momento, ele foi cantando louvores e adorando ao Senhor nosso Deus e ao Senhor Jesus, mestre, né? Quando colocaram, ele emergiu, né? Submergiu, né? Quando ele sumiu tudo aqui. Pronto, aí os homens ficaram olhando. Daqui a pouco João se levantou, botou a cabeça para fora e saiu para fora do caldeirão lá fervente. Então, João morreu, né, uma morte natural, quando se enxergou seu momento, quando Deus determinou, o Senhor Jesus determinou. Então não é a vontade dos homens, é a vontade de Deus, a vida, né? Vai viver até quando? É por isso que eu sempre digo: Deus, nosso Deus é o Deus da vida, nada de castrar animal. Não vamos castrar um animal porque vamos fazer cruzar, ele vai ter os filhotes e depois a gente castra para ele viver mais. Não, a vida quem determina é Deus, e castrar é contra a concepção, é contra a vida. Não concordo, estou dando só um exemplo aqui para vocês. Da mesma forma, ser humano, jamais evitar a concepção, é contra Deus, é contra a vida, e o Senhor nosso Deus é o Deus da vida. Então, João, aconteceu isso. Eu acredito que esses homens lá se converteram depois que viram, né? O mestre dele vai ser nosso mestre também. E Pedro não era cidadão romano, foi também capturado, condenado à morte. E Pedro, como não era cidadão romano, ele foi condenado à mesma morte do Senhor Jesus na cruz, né? Ao contrário de Paulo era cidadão romano, a lei proibia, a lei protegia, ele não poderia ser crucificado, Paulo, por ser cidadão romano. Então Pedro, quando foi na hora de cumprir lá na hora dele morrer crucificado, então ele fez um pedido, como se fosse assim o seu último pedido, né? Ele pediu para os soldados o seguinte: olha, eu quero fazer um pedido para vocês, me crucifiquem de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de morrer como meu mestre. Espetacular, maravilhoso, São Pedro, né? Pedro, as pedras sobre esta rocha edificaria a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso. Então, palmas para os nossos santos, né? Principalmente dos santos de junho, né? São Pedro, São
Santo Antônio e São João, glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos em outras oportunidades com mais assuntos nos nossos vídeos, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidade, nos acompanhe. Jonas Varela, Varela Jonas 71@gmail.com, Jonas Varela na internet e Varela Show na rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Grande abraço, felicidades e até lá.